uma conversa inicial que eu não provoquei, de que não me tinha lembrado, até haver todas essas interferências por aí fora e se realizar a coisa, quem fez, se me perguntam, eu digo, meu querido amigo, foi o Espírito Santo. E o que é que eu fiz nessa coisa? Boiei, e agora vem a segunda parte. Vinham para o lugar em que eu me alojei na Bahia, porque era um lugar sossegado, uma espécie de pousada, de pensão ou não sei o quê, que os franciscanos administravam. De vez em quando apareciam franciscanos alemães que vinham ser missionários no Brasil. E que a certa altura conversavam comigo e diziam, estamos muito atrapalhados, não percebemos como é isto, sabe? Porque de manhã vemos gente na missa, gente africana ou descendente, na missa muito reverente e tal. Nunca se confessa, nunca comungam. Quando há um enterro, eles nos chamam para acompanhar um enterro, mas a certa altura, o mais amavelmente que podem, nos mandam embora, para que o enterro daí por diante possa ser um enterro à maneira africana. Dão muito dinheiro para a igreja, o dinheiro deles é que faz mover aquilo tudo. No entanto, nós quando estamos a dizer missa, temos a certeza que estamos a dizer missa. Nós dizemos missa por causa do santo, e eles estão ouvindo missa por causa do orixá africano. Nisto nos atrapalha, não sabemos como é que havemos de sair disso. E eu dizia, vocês não sabem, não podem sair disso porque vêm da Alemanha ensinados a nadarem e têm a mania de nadarem. E no Brasil, a coisa fundamental do Brasil é que nos ensina a boiarem. De maneira que quando vêm esses problemas da morte e da imortalidade, e de como é que eu consigo isso e como é que eu consigo, façam favor às pessoas de boiarem e deixar que o rio empurre. É por isso que muito candidato eleitoral não se devia exibir nadando, devia se exibir boiando, deixando que a vida o vá levando a fazer isto e aquilo que é a coisa possível de fazer. E se eu conseguia ir na Bahia boiando, simplesmente boiando, fazer um centro logo ali, com gente incompetente por todo o lado, e acabou por saber a África perfeitamente bem, tenho experiências de coisas que eu quis nadar, dei para Santa Catarina a ideia de um centro de biologia marítima, dei para a Paraíba a ideia de um centro de cultura do sertão. Qual foi o resultado? Só ouvi isso 30 anos depois. E as ideias do Jânio, só agora, aquelas do tempo do Jânio, só agora, com a reunião organizada pelo Sarney em São Luís do Maranhão, só agora é que vão começar a concretizar. 30 anos depois. Sempre que eu boiei, foi imediato. Sempre que eu resolvi nadar, levou 30 anos a chegar ao objetivo. Hoje em dia, a prática nos Açores das festas do Espírito Santo, pensa que vão, quer dizer, que deveriam ter... Para um bocadinho. A existência, essa permanência nos Açores do culto do Espírito Santo, aquilo que levou gente e que leva gente a pensar nas origens, a querer saber qual foi a origem, porque é que a coisa não continua em Portugal, como é que se estendeu para o mundo, e a penetrar por aquele estímulo, por aquela pergunta, que é cada ato do culto, a pensar o que aquilo representa para o nosso tempo e o que tem que representar para o futuro. E qual é aquilo que se pode chamar o progresso a fazer? É que as pessoas possam passar de uma repetição, de uma reapresentação do que se fazia na Idade Média, e por que se deve ter o maior respeito e a maior gratidão, mas comecem também a pensar o que têm agora de fazer para realizar aquilo que foi o pensamento deles e que eles punham ali naquelas imagens, naqueles símbolos, que eram os símbolos da festa. Temos que tornar hoje, que nós acreditamos nas possibilidades da imaginação da criança, ou acreditamos até na ideia de que São Francisco pode ter para o presépio, nós nos vamos limitar e nos vamos contentar em continuar pondo coroas de imperador na cabeça dos meninos? Coisa nenhuma. Temos que ir à frente. Temos que evitar que meninos sejam maltratados como são, abandonados como são,
vítimas das doenças como são, tendo vidas dificílimas, para que eles possam ser realmente imperadores do mundo quando vier essa futura idade. Vamos continuar a dar o banquete gratuito como símbolo? Não, senhor. Temos que fazer que toda a gente no mundo coma realmente. Não é apenas tenha os tais banquetes gratuitos uma vez por ano. E que tenha saúde. E que tenha saber. Não é? E que realmente caminhemos no sentido de acabar com essa história das prisões, por acabarmos primeiro com a sua causa, que é a existência do crime. Isso está hoje nas nossas mãos. É uma questão de ter vontade, de ter amplitude e de pregar a toda a gente que não é preciso para isso irmos para a violência, obrigar os outros a fazer isto e aquilo. Porque obrigar os outros a fazer tal coisa é ir exatamente contra os espíritos do próprio culto, que manda amar o diferente. Há muita maneira de realizar essas coisas sem nenhum emprego de violência. E é isso que se tem que pôr claro, e é isso de que se tem que fazer experiência, e é isso que se tem exatamente que ir tentando. Então, já que me coube a mim nascer em Portugal, né, e conhecer o outro Portugal que se chama Brasil, com uma amplitude dada pelo território e por várias condições diferentes das de Portugal, naturalmente o que me interessa, sem chauvinismo de espécie nenhuma, é que sejam os portugueses que façam avançar isso. O que não me leva de maneira nenhuma a desprezar ingleses ou alemães. Pelo contrário. Outro dia, numa coisa que me pediram em Sintra, e em que estavam uns estrangeiros a ensinar português a cumprimentar-se, coisa que me pareceu extraordinariamente cómica, como se ele, e o que eu disse foi, esta gente se sacrificou tanto para criar ciência e para criar as técnicas necessárias para a aplicação prática da ciência, que até têm que julgar que é sua missão ensinar portugueses a cumprimentar-se. Quando na realidade o que há a obrigação da parte dos portugueses é ver se conseguem que essa gente que se sacrificou a ser máquina para que houvesse as máquinas necessárias, os portugueses têm que convencer essa gente que pode deixar de ser máquina, porque já aparecem as máquinas bastantes para a gente viver a liberdade que somos. E creio que, por exemplo, essa reunificação da Alemanha vai dar um impulso extraordinário a isso. E é preciso que Portugal diga a Mitterrand ou a quem pergunte que coisa é que vai ser a Alemanha, dizer claramente, a Alemanha vai ser com o Japão um dos dois grandes fornecedores ao mundo das ferramentas de que ele precisa. Para quê, meus amigos? Para deixar de ter essa obrigação estúpida de trabalhar, de passar a vida fazendo coisas de que não gosta, mas passar a vida fazendo apenas as coisas de que gostar. E eles vão alegremente cumprir essa obrigação, porque gostam disso. Alemão gosta de trabalhar, japonês gosta de trabalhar, coisa extraordinária. Tenho uma grande admiração por eles, como os artistas do trabalho. Mas o que eu quero então é que eles se encarreguem disso e que deixem os portugueses, os africanos, os brasileiros, toda a gente que acha coisas, que há na vida coisas muito mais interessantes do que trabalhar, que eles fabriquem aquilo que é necessário para que nós possamos, se quisermos, nadar. Mas, sobretudo, se pudermos boiar, acho eu que será mais excelente que tudo. Não prego a virtude do Confúcio, senão para se atingir Calicut. Depois o que eu prego, seguindo humildemente Camões, é as virtudes do Lao Tzu e do Taoísmo, para passarmos a uma existência em que possamos ser totalmente, livremente, aquilo que mais gostaríamos de ser. Nada mais. Agora deu o remate do teu gol que eu queria que metesse, não é? Que organizaram um congresso e eu é que ia fazer a conferência para rematar o congresso, não é? E eles chegaram atrasados hora e meia, não é? E andaram a pedir a mim e à audiência todas as desculpas por terem atrasado hora e meia. E disse, não façam isso, porque essa nossa reunião era sobre cultura portuguesa. Faz parte da cultura portuguesa chegar tarde, não é assim? E no Brasil a coisa já é tão bem assente
porque nunca se diz que a tal hora começa tal coisa. Diz que tal coisa nunca começa antes dessa hora. Isso sim, é que se previne, não é? Bem, e depois vamos ver não só se isso é uma característica da cultura portuguesa, ou se ainda é mais do que isso, alguma coisa que deve o português conservar para estar alegre a vida inteira. Porque um dia esta nossa cultura vai ir de tal maneira que cada vez vai ser menos obrigatório olhar para o relógio. Cada vez vai ser menos obrigatório ter horário. De maneira que pode haver amanhã no Diário de Notícias, aí é que era a história, a notícia: 2000 suíços com perturbações psicológicas em virtude de já não haver horários. E o português esfregando as mãos e disse: vocês vejam como foi bom a gente treinar-se durante esse tempo todo. Não, mas é exatamente. Pois é. Eu porque andei um bocadinho pelo mundo, eu acho que essa história dos portugueses terem uma certa apetência, um DNA, um género qualquer, de ser mais capazes que os outros, tem a ver com o facto de nós termos andado um bocadinho pelos trópicos, pelos sítios onde as coisas são realmente sim, mais... ou o amigo pode ter a outra ideia, que nós fomos para os trópicos e percebemos que ali é que era a vizinha. Quer dizer, eu outro dia dizia a um amigo, provável, eu dizia outro dia a um amigo, eu vou inventar outra razão de descobrimento português. É que os portugueses, com essas saudades que tinham de andar colhendo fruta e não trabalhando coisa nenhuma, não é? Começaram a ver de que maneira que a coisa podia voltarmos a isso. E começaram a construir Portugal. Depois embarcaram e andaram pelo mundo e toda essa coisa. E os descobrimentos foram a vontade de descobrir o caminho para voltar a não trabalhar. Não é assim? Para se divertir à vontade. Pois. E a coisa foi por isso. Eu acho que é uma boa razão para o descobrimento. Quer dizer, o descobrimento que os portugueses fizeram foi para fazer com que o futuro coincidisse com o passado. Exatamente isso. Que é a ideia do Einstein. Ai, como é que eu tenho aquela história? Onde está o meu caderno, pai? Não, sabe porquê? É porque eu tenho aqui exatamente essa frase. É o regresso ao futuro passado. Claro. É? Eu não sei onde, mas em qualquer sítio eu escrevi isso. O regresso ao futuro que seja o passado. Seja ele o passado, próprio. é o back to the future. Muito mais rico, não é? Porque aqueles cavalheiros, por exemplo, não se podiam lembrar de ter lido Shakespeare ou qualquer coisa desse género. E nós podemos lembrar dessa história. Tivemos uma série de aventuras que será muito interessante recordar um dia as coisas todas que fizemos e por onde andámos por causa dessa história, não é? A aventura foi realmente muito interessante. Tudo o que se passou, tudo o que se viu. Pois, e realmente